Você está ouvindo o canal Sem Direitos Autorais. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos à nossa live, uma quarta-feira. Vamos conversar agora. Temos aí uma convidada fantástica, que é a Marisol Melo Alves. Conversamos muito como que seria essa live, a gente especulou bastante coisa, como que seria a gestão de carreira, como que é o olhar, como que funciona, né? Dentro desse universo da educação, os docentes aí, como que eles conseguem ter um currículo bacana, como que a gente trabalha com as plataformas digitais diversas em tudo aquilo que a gente coloca informação para os educadores. E para isso que nós trouxemos a Marisol. E a Marisol vai ficar com a gente aí, gente, até às 22h15, conversando. E, gente, pode perguntar, hein? Hoje é aquele dia que vocês podem fazer pergunta, que a Marisol está aqui para responder ela. A Marisol, hoje ela está à nossa disposição, né, Marisol? Hoje você é nossa, não é isso? Todinha, estou aqui à disposição. Hoje a Marisol é nossa, gente. Então, vamos lá. Eu vou fazer a apresentação, vou falar um pouquinho sobre a agenda. Nossa, né? Até novembro, estamos com a nossa agenda já fechando novembro. Em seguida, nós vamos passar, o Alex vai estar passando os recados dos nossos cursos. E hoje é aquele dia que a gente conversou, que hoje é o dia do sorteio para aquelas bolsas que o nosso curso de construção de mundos virtuais com Minecraft vai começar no dia 5, segunda-feira. Então, lógico que nós vamos estar fazendo o sorteio hoje ao vivo, como a gente fez da outra vez, ok? E aí nós temos um pessoal aí bem bacana, ó, entrando, o pessoal lá da pós-graduação também está entrando para poder participar. Então, vou me apresentar e em seguida vou entrar com a nossa agenda. Antes de mais nada, Marisol, boa noite, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, gratidão. Alex, boa noite, obrigada por você estar aqui de novo com a gente. E hoje é aquele dia, hein, gente? É dia de entrar e torcer, hein? Então vamos lá. Eu sou Carla Luquizic, sou a diretora de projetos da Classmaker Educação, tenho mais de 30 anos de experiência na educação, pós-graduação em tecnologia educacional, mestrado com a linha de atuação em cima de gamificação com Minecraft. Agora, no momento, todos nós três aqui que estamos aqui, todos nós somos da PUC, né? Como o pessoal brinca, somos filhos da PUC. Marisol também, o Alex também, a gente mestrado, doutorado. E no doutorado, eu e o Alex ainda estamos fazendo, a Marisol já está bem tranquila, né, Marisol? Na verdade, no fundo, está sentindo uma falta daquela coisa de ler muito, escrever muito. E aí a gente tem já um doutorado alinhado, o Alex também, e a minha linha de trabalho, a minha linha de pesquisa dentro do doutorado, na mesma instituição, na PUC, no mesmo programa, tá? Que é o TID, Tecnologias da Inteligência e Design Digital. Vai estar falando sobre o currículo e nas tecnologias necessárias para as escolas públicas e privadas. É um trabalho baseado nas escolas mais inovadoras do mundo, contato com CEOs, e a gente está trazendo essa informação. A Classmaker tem esse objetivo, ok? Vou passar agora a nossa agenda, tá? Em outubro, no dia 7 de outubro, nós estamos voltando com a terceira live do professor João Carlos Santana, falando sobre o uso de ferramentas virtuais na educação. É a nossa terceira live, ok? Nós já fizemos 3 com ele. E o João agora ele vai estar fazendo aquela questão da importação, exportação de dados, Google Education, ok? Então a gente vai estar finalizando essa série com ele. No dia 9 de outubro, eu vou estar entrando numa live com o Alex. O Alex me convidou, gente, para fazer uma live com ele sobre a cultura maker na educação. Porque aí o pessoal falou, poxa vida, né, Carla, você fala tanto de maker e tal, você já fez 2 lives e não falou sobre a cultura maker. Ok, gente, eu vou estar falando sobre a cultura maker então com vocês.
No dia 14 de outubro, nós vamos ter o Elis Merlin falando sobre as práticas de metodologias ativas. Vai ser fantástica essa live, principalmente porque a gente entende que diante do nosso cenário, as exigências de mercado, aquilo que está vindo aí, o ensino híbrido com relação a 2021, ferramentas de avaliação, como que nós vamos trabalhar, como a gente insere esse contexto, ok? No dia 19 de outubro, eu volto novamente com o Alex para falar sobre como aplicar as RSV na educação. RSV são as redes sociais virtuais, mais uma ferramenta de avaliação que as escolas estão necessitando ou entrando dentro do currículo da educação digital também. No dia 21 de outubro, vamos estar aqui com o Natan Rabinovich, falando sobre aprendizagem criativa na educação. Nós vamos até falar um pouquinho sobre a internet das coisas, ok? No dia 23 de outubro, nós vamos estar trazendo aqui a professora Ana Maria de Grado Hessel. A professora Ana Maria, ela é nossa orientadora, minha e do Alex, lá na PUC, dentro da nossa linha de pesquisa, e nós já fizemos uma live com ela, né? E os professores pediram, queriam muito falar, querem ouvir, queriam saber sobre o pensamento complexo de Morin. Então a gente não poderia deixar, a gente não tinha como convidar outra pessoa sem ser a professora Ana, que é uma sumidade no assunto quando a gente fala sobre Morin e pensamento complexo. No dia 26 de outubro, vamos estar aqui com o Adelson Mesquita. Isso mesmo, gente, Mesquita. E nós vamos estar falando sobre a segurança cibernética na educação. Esta live vai estar amarrando as outras duas lives que a gente fez, quando eu conversei com vocês sobre educação digital. A primeira foi o assunto sobre fake news, tá? Com o Alberto Filho. A segunda live foi com a Thaís Falcão, falando sobre a informação midiática. E essa é a terceira que a gente está entrando com as seguranças. Lembrando que esta semana nós tivemos aí uma movimentação muito interessante no que se relaciona à segurança de dados nas redes sociais, ok? Isso já era algo previsto que aconteceria. E na minha live eu vou estar conversando com vocês um pouquinho, enfim, sobre esse movimento, sobre o que foi dito, como vai funcionar também. E, na verdade, provavelmente o Adelson também vai estar falando isso com a gente, porque a coisa surgiu agora. E ainda bem, né, gente? A segurança de dados é sempre extremamente importante isso. No dia 28 de outubro, a gente vai voltar com a doutora Elaine de Sarno, falando sobre mitos ou verdades sobre esquizofrenia. Isso daí é uma das nossas tríades que a gente faz, e a doutora Elaine ela vai estar voltando com a gente todo mês com um assunto assim, extremamente importante, como a gente teve aí na semana passada, falando sobre o Setembro Amarelo, enfim, sobre a prevenção ao suicídio, ok? No dia 4 de novembro, nós vamos estar aqui com a Ana Melchert e vamos estar falando sobre a importância da iconografia na educação 6.0 e suas questões legais. Gente, assunto fantástico para a gente que pesquisa, professor que está na sala de aula. Eu posso usar trechos do livro, posso usar imagem para contextualizar um determinado assunto do Enem, posso estar citando esses livros? Ela vai responder tudo isso para vocês e mais um pouco. No dia 4 e 5, ok? Não, gente, não. Depois eu vou falar isso para vocês em outubro, não vou falar isso agora. No dia 16 de novembro, nós temos o Alisson Campina aqui com a gente. E ele vai estar falando sobre educação e o design de experiência de aprendizagem, conexões e possibilidades. No dia 18, vamos estar com a Tatiana Paz. O nosso assunto vai ser autoria em rede e relações étnico-raciais na escola. Assunto extremamente pertinente. Dia 20 aí nós temos a consciência negra, então a gente precisa falar, a gente fala sobre inclusão, a gente fala sobre tantas coisas aqui, então é importante a gente aprender a respeitar as diferenças. Lembre-se do Sebastian Gerlich, que esteve aqui falando sobre a ponte entre culturas diversas dos indígenas, respeitar aqueles que estão ao nosso lado, extremamente importante. No dia 23 de novembro, eu vou estar aqui de novo com vocês, convidada pelo Alex, e vou estar falando sobre a educação 5.0. Na verdade, o pessoal já tinha me cobrado isso, enfim, eu não tinha agendado uma data, mas nós fechamos no dia 23 de novembro. No dia 25 de novembro, a doutora Elaine de Sarno volta novamente para nós falarmos sobre o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
É muito interessante, nós tivemos aqui a Eugênio Biniski falando sobre a medicina antroposófica, a metodologia do Extra Lesson, mas tendo uma pegada diferente, trabalhando com socioemocional, e a gente trouxe estudo de caso, que foi bem interessante, e agora a doutora Helene vai estar falando de um outro lado, né, que ela trabalha com a questão da alopatia. Então, é como que a gente desenvolve isso, o que é necessário e tirar as dúvidas. O pessoal também pediu muito essa live, ok? Bom, a Marisol, na hora que ela for se apresentar, ela vai contar para a gente como que ela chegou até aqui, como que é a história, como que funciona, aquela coisa que vocês pedem para Carla, pede para contar a história, a gente quer inspiração e não transpiração, Alex, me falaram isso, que eles querem inspiração e não transpiração. Eu falei, então, se é a inspiração que vocês querem, vocês vão ter, ok? Mais uma vez, boa noite, Marisol. Obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente. E, Alex, vou passar para você. Gente, entra na live, curte, dá um oi aqui, para que eu possa anotar o nome de vocês para fazer o sorteio no final da live, ok? Das bolsas. Alex, é com você. Ok. Boa noite, Carla. Boa noite, Marisol. É um prazer estar com vocês duas hoje aqui. Boa noite a você que está assistindo essa live, independente se é agora em tempo real ou se você vai assistir depois. Sejam todos bem-vindos aí à live da Classmaker Educação, ok? Bom, hoje a gente vai falar sobre planejamento de carreiras com a Marisol, daqui a pouquinho ela vai falar, só que antes eu preciso dar alguns recadinhos para vocês, tá ok? Gente, na semana que vem, no dia 5 de outubro, começa o nosso curso de construção de mundos virtuais, usando o software Minecraft. Depois, nós teremos aí, no dia 6 de outubro, um dia depois, o curso de Música na Educação, ministrado pelo Benê Moreno. O Benê Moreno foi aquele que fez a live com a gente na segunda-feira, onde ele fala, de fato, né, sobre a musicalidade na educação, e ele trouxe para a gente algumas formas de você até utilizar a música para fazer como forma de inclusão. Então, aqueles alunos que muitas das vezes têm déficit de atenção ou limitações cognitivas, a música é muito importante nesse processo de ensino e aprendizagem e ajuda até a captar a atenção desses alunos. E ele vai ensinar para a gente isso daí. Depois, a gente tem, no dia 27 de outubro, o curso de aprendizagem criativa com a Maria Parlato. E em novembro, no dia 10 de novembro, começa o curso de Educação 4.0 com a Carla Luxic. E a Carla já está aí, ó, anotando o nome do pessoal, colocando dentro do potinho para fazer o sorteio no fim da live. Daqui a pouco eu falo sobre como será o sorteio para vocês, tá ok? Bom, todos os cursos da Classmaker Educação, esses que eu anunciei para vocês, eles serão ministrados no período da tarde. Apenas o curso do Benê, que é de Música na Educação, que será à noite. Então, os cursos são das 2 às 17h30, e o da noite será das 19 às 22h30. Se você tem interesse em fazer qualquer um desses cursos, mas não tem tempo livre nesse período, você pode entrar em contato com a gente e a gente conversa e vê a possibilidade de abrir uma turma num período diferente, tá ok? Ou até mesmo numa outra data. Lembrando para vocês que grupos a partir de 5 pessoas têm uma promoção especial. Dei um recadinho para vocês sobre os cursos que vão rolar aí nesse mês que entra e também no próximo mês. Agora a gente vai falar sobre o sorteio que vai rolar também no final dessa live, que acontece o seguinte: todos os nossos cursos, geralmente a gente sorteia algumas bolsas para vocês que estão assistindo a nossa live ao vivo e também compartilham. Então, você tem que assistir a live do começo ao fim, porque hoje é o dia do sorteio, e você precisa compartilhar a nossa live, tá ok? No final da live, a gente vai fazer o sorteio ao vivo, e para ganhar a bolsa, você precisa estar online, tá ok? Então, recado dado, valendo uma bolsa para o curso de construção de mundos virtuais, que começa a partir da semana que vem. Lembrando que o curso é no período da tarde, não é videoaula, o curso é síncrono, ou seja, ele é ao vivo, então você precisa, de fato, estar disponível nesse período para realizar o curso com a gente. Tá ok? Acredito que eu passei todos os recadinhos aí, e hoje vamos lá falar com a nossa convidada mais que especial, a Marisol.
essa pessoa incrível que eu tive o prazer de conhecer, que aceitou o nosso convite para falar com vocês hoje aqui, falando sobre gestão de carreira. Marisol, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-la aqui conosco. E, bom, eu vou começar pedindo para você contar um pouquinho da sua história. Afinal de contas, você vai falar sobre carreira profissional. Então, o melhor é que você comece falando sobre como foi a sua trajetória, a sua carreira profissional aqui para a gente. Legal? Então, tá ok? Vou pedir para você se apresentar, contar isso e vamos lá. E assim que você se apresentar, eu já começo também com uma pergunta na sequência. Tá você ótimo. planejou a sua carreira profissional desde o início? Ou como que foi isso? Vamos lá, Marisol, é contigo. Passa a bola para você. Obrigada, Alex. Obrigada, Carla. Boa noite para todo mundo. Fico super feliz com o convite. Espero que a gente possa terminar essa conversa hoje agregando um pouquinho de inspiração e um pouquinho de ferramenta, né? Porque carreira é algo que importa para todo mundo, não importa onde a gente sente, se está no mundo corporativo, no mundo acadêmico. E começando a responder a sua pergunta, porque eu posso contar minha trajetória, Alex, infelizmente não. Na época que eu entrei no mercado de trabalho, que já faz muito tempo, porque esse ano eu completo 30 anos de contribuição e poderia estar me aposentando, mas não dá para se aposentar no Brasil, a gente sabe, a gente tinha uma coisa menos estruturada. Então, eu planejei de uma forma muito superficial, né? A gente ainda falava, eu comecei a trabalhar quando eu tinha 14, 15 anos, e nessa época a gente falava muito sobre a faculdade que você vai fazer, que área que você vai escolher, né? Então, a minha preocupação naquela época era me manter numa área. Eu fui fazer um curso técnico de publicidade, eu queria fazer um curso técnico que tivesse a ver com a faculdade que eu ia fazer, eu queria fazer jornalismo, comunicação. Eu acho que primeiro a gente começa impondo uma responsabilidade de decisão no momento que o adolescente, o jovem não está preparado para saber o que vai querer, né? E uma coisa muito legal é que no momento que a gente está vivendo, quando a gente começa a ver o tamanho das carreiras, né, o tamanho no sentido de quanto tempo cada carreira dura dentro de uma determinada disciplina, a gente pode se livrar dessa carga, porque a gente vai passar por várias carreiras ao longo da nossa vida, se você tiver uma vida aí com uma certa longevidade de trabalho. Então, eu iniciei a minha carreira na área de publicidade, comecei trabalhando, fazendo estágio em agência de propaganda, né, pagando para trabalhar, e daí eu consegui o meu primeiro emprego na Folha de São Paulo, onde eu fui para o departamento de publicidade, eu fazia faculdade de comunicação social na época. Da Folha de São Paulo, eu fiquei alguns anos nessa carreira de publicidade, trabalhei na Globosat, trabalhei na Rádio Eldorado, eu trabalhava nas áreas de vendas de publicidade, então naquela época a gente vendia anúncio na rádio, no jornal, enfim. Só que naquela época já era uma carreira muito estressante, tanto que quando eu tinha 24 anos, eu cheguei à conclusão de que eu não queria mais trabalhar de manhã para comer de noite, porque dependia de comissão, muita vida social, entre aspas, né? Happy hour, essas coisas que também era algo que não se discutia muito naquela época, mas era muito tóxico para a mulher, porque você vivia num ambiente de muito assédio e você lidava com aquilo como se fizesse parte, naturalmente, do preço do trabalho, né? Hoje, graças a Deus, eu vejo as meninas se posicionando de uma forma muito mais enfática diante dessas coisas. Aí eu resolvi que eu queria mudar o lado da mesa. E a gente estava vivendo no Brasil uma época das startups. Então, isso foi no começo da década, final da década de 90, começo dos anos 2000 ali. As startups estavam chegando no Brasil, estavam explodindo no mundo todo, e o que eu fiz, eu acho que naquela época foi uma estratégia legal de carreira. Eu não tinha experiência, ninguém tinha experiência no mundo das startups, no mundo de internet, era uma coisa nova. Eu preparei uma carta, né? Primeiro eu liguei para as empresas e perguntei qual era o nome dos diretores de vendas, porque eu queria mandar um convite para um evento. Naquela época as pessoas não se preocupavam muito e me deram o nome, né? Acharam que... Aí eu lembro que eu escrevi 5 cartas para 5 diretores de vendas de portais que estavam vindo, né? Empresas tipo, na época, acho que era UOL, Globo, nem tinha Globo ainda.com, mas desses tipos que estavam na época disponíveis, e fiz uma carta explicando como que a minha experiência poderia ser transferida da área offline para aquela área online que estava começando. E não tinha vaga nessas empresas, eu mandei de abelhuda. E lembro que coloquei no envelope vermelho, porque eu queria que chamasse atenção o negócio. E eu recebi, das 5 cartas que eu mandei, 4 convites para entrevista.
Então foi um negócio muito legal, porque me mostrou algo que a gente fala todo dia, que carreira, ela não depende exclusivamente de oportunidades que estão abertas. A gente pode criar algumas oportunidades. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Então, de lá, entrei nessa área de startups que me levou para o mundo digital. Aí eu trabalhei 5 anos. Pode falar, Alex. Só para falar, eu li sua mensagem, viu? Achei linda aquela mensagem do Carreiras de correr atrás, mas depois você vai falar, mas só para te avisar que eu vi. Tem que ser. E é verdade, Não dá para esperar. Eu fiquei 5 anos na Cato. Para quem conhece a Cato é uma empresa de recrutamento, seleção. Na época que eu trabalhava na Cato, a gente criou e desenvolveu o site que está hoje. Ele foi comprado depois por uma multinacional, então era uma empresa que estava em ascensão. Na época, fazendo um modelo de negócio que fazia sentido para o Brasil, né? O grande concorrente no modelo de negócios diferente chamava Monster.com, nos Estados Unidos, que cobrava das empresas aqui no Brasil, porque a gente tinha sempre houve um desequilíbrio entre a contratação e a mão de obra mais operacional, a gente cobrava do candidato, né? E da Cato eu fui para a Microsoft. E outra situação muito interessante foi a forma como a Microsoft chegou na minha vida. Eu fazia benchmark, né? Para quem sabe o que é benchmark, é você acompanhar os teus concorrentes para entender como é que eles estão trabalhando ou outras empresas. E como eu cuidava do marketing online da Cato, eu fazia benchmark nas outras empresas. Monster.com era uma das empresas. E eu recebia o e-mail marketing, então, da Monster.com e dos outros concorrentes. E um dia eu recebi um e-mail de uma vaga, descrevendo uma vaga, aqui para o Brasil, para a Microsoft, que só faltava falar, Marisol, é a sua vaga, porque era exatamente o que eu fazia. E eu lembro que eu falei, nossa, que interessante, essa vaga não tinha lugar nenhum. Porque a Microsoft, sendo uma multinacional, contratando aqui no Brasil, era um reporte para fora, ela não tinha nem conhecimento onde que ela deveria divulgar essa vaga na época. Então, ela utilizou o canal, que era o canal que ela usava lá fora, só que com a contratação no Brasil. E eu mandei o meu currículo, acabei sendo chamada, eles tinham preferência por pessoas de dentro da empresa, mas eu acabei conseguindo a oportunidade. Lembro que na mesma época tive convite de 2 empresas, do UOL e da Microsoft, fiquei naquele balanço lá, mas tomei a decisão certa, porque estou na Microsoft há 15 anos, e lá dentro uma segunda história se deu, porque 15 anos dentro de uma empresa não significa 15 anos fazendo a mesma coisa. Eu tive uma segunda carreira. Então, para quem começou na área de publicidade, vendas, eu passei depois para a área de marketing online, entrei na Microsoft ainda em marketing online, e de lá eu transitei para uma área que era uma área interna aí eu vou contar essa mudança louca aí, mas era uma área interna da Microsoft de escalação e suporte a vendas. Foi um voto de confiança da pessoa que me contratou e me deixou fazer esse trabalho, porque eu não tinha experiência naquilo, mas ela me permitiu, e aquilo me abriu portas, então, para a área que eu me especializei nos últimos 10 anos, que é a área de treinamento e desenvolvimento, gestão de carreira, gestão de talentos, e hoje programas de diversidade e inclusão também, que fazem parte do meu time. Então, esse slide que acho que está aparecendo aí para vocês, fala um pouquinho sobre o que eu faço hoje na Microsoft. Gestão de carreira, time do data center. A Microsoft é uma empresa que tem mais de 130 mil funcionários no mundo todo, né? Eu sento aqui no Brasil, muita sorte, porque me deixaram ficar aqui no Brasil, mas eu sou responsável pelos programas que são globais. Eu trabalho num time que cuida dos times de data center no mundo todo. Então, independentemente de sentar aqui, eu já vivi em quarentena e remoto antigamente também, já faz alguns anos, né? Eu estou deixando aqui o meu LinkedIn, para quem tiver interesse de conectar e bater um papo sobre carreira. E aí, Alex, eu vou falar um pouquinho sobre o porquê que eu acho que eu poderia ter tido uma vida mais simples, se a gente tivesse uma coisa um pouquinho mais estruturada, né? Eu costumo trazer esse personagem, esse material que eu vou mostrar para vocês, é um material que eu uso nos cursos de introdução sobre planejamento de carreira, e eu falo que eu amo a filosofia Zeca Pagodista, que é deixa a vida me levar. Eu adoraria ser o tipo de pessoa que deixa a vida me levar e, sabe, segue o fluxo, vamos lá. Só que na carreira não dá para a gente fazer isso. Na carreira a gente tem que ser absolutamente intencional. Porque se você não planejar a tua carreira, alguém vai planejar a carreira por você. Isso pode ser alguém que esteja interessado e comprometido, ou pode ser alguém que não esteja interessado e comprometido. Então, eu costumo dizer que isso é importante porque a gente tem que olhar para o nosso chefe, por exemplo, e pensar quanto de responsabilidade a gente está dando para aquela pessoa
no nosso crescimento profissional, né? Aquela pessoa pode ser um super apoiador e pode ser uma pessoa que está lá, né? Então, todos temos que ter como primeira premissa que o nosso papel na carreira tem que ser o papel de protagonista. Se não, a outra opção, essa é a vítima, né? Ou ser um coadjuvante ali. Então, tem que ser intencional e tem que ter consciência das responsabilidades e das vantagens de ser o protagonista, tá? Eu gosto de começar com esse conceito, porque eu acho que se a gente não para pensar e refletir sobre o papel que a gente está tendo na nossa própria história, a gente não começa a discutir planejamento de carreira, a gente vai deixando a vida levar, né? E ótimo, às vezes a vida leva a gente para lugares muito bons, mas às vezes não. Então é melhor que a gente possa controlar essas opções. E aí a gente vai falar assim, pô, mas como é que eu vou controlar, né? O mercado é super competitivo, nem sempre tem vaga, crise. Bom, peraí, estamos todos no mesmo barco, né? No mercado e tal, mas a gente tem que procurar identificar as oportunidades, primeiro, o que a gente busca, e as oportunidades que a gente tem de se tornar um melhor candidato. Então, o que eu quero falar um pouquinho para vocês hoje tem a ver com como é que a empresa ou o recrutador enxerga os talentos que ele está buscando no mercado. Isso é uma coisa legal, eu acho que para a carreira de cada um de nós, mas para as pessoas que já são um pouco mais sêniores, principalmente para que elas possam utilizar isso como recurso para fazer mentoria de gente mais jovem, né? Porque é muito gratificante quando você consegue influenciar, e eu trabalho com muita gente de graduação, eu acho tão legal ver quando as pessoas estão desde jovem pensando de forma intencional como é que elas vão fazer o percurso, né? Então, a primeira coisa que a gente costuma propor é que a gente comece com planejamento. E esse planejamento, ele parte de uma reflexão. E essa reflexão pode ser feita em qualquer momento da vida, tá? Eu estou passando nesse momento por um momento de reflexão sobre o que eu quero, porque eu não vou me aposentar, vou ter que continuar trabalhando, mas peraí, eu quero trabalhar menos, como é que eu faço? E pode ser alguém que está planejando meu primeiro emprego, minha primeira carreira, né? A gente começa pedindo que na reflexão você pense numa pessoa bem-sucedida. Agora, o conceito de bem-sucedido, ele vai variar muito de uma pessoa para outra, né? Eu, por exemplo, sempre achei, Bill Gates é um conceito de bem-sucedido, Mark Zuckerberg é um conceito de bem-sucedido. Agora, hoje, de verdade, para mim, bem-sucedido é o cara que pode trabalhar da onde ele quer, né? Ou aquela mulher que pode fazer o trabalho dela sem o estresse dos horários. A gente tem que definir, cada um de nós vai ter uma visão diferente desse conceito de bem-sucedido. Pode ser trabalhar menos e ter mais flexibilidade. Quando a gente resolve trabalhar menos, o que a gente está fazendo é comprar tempo. Então, obviamente, eu vou ganhar um pouco menos de dinheiro, mas o meu tempo é tão valioso que eu estou me dispondo a trabalhar menos, ganhar menos, para poder utilizar o tempo a meu favor. Ou, dependendo do momento da carreira, não. Agora é a hora de dar todo o gás possível, vamos embora, porque eu tenho uma meta financeira ou de outras ambições que eu quero realizar até em X anos. Independentemente das decisões, eu acho que a gente tem que passar pelo mesmo tipo pela mesma moldura, né? Todas as pessoas bem-sucedidas, elas têm aí um mix de investimentos. E esse investimento, obviamente, é muito claro a gente falar que é muita dedicação, é estudo, é comprometimento e tal, mas você pode ver que tem um pedaço aqui super importante que tem a ver com planejamento. Se eu não me dedicar nisso daqui, eu estou, de qualquer forma, me dedicando, me comprometendo com tudo mais no projeto do outro, que não necessariamente é o meu projeto. Então, o planejamento ele é super importante para que eu garanta que, pelo menos, as coisas estejam dentro do meu parâmetro de pessoa de sucesso. Bom, eu vou agora mostrar alguns recursos que a gente costuma, em coach de carreira, e aí eu vou pedir licença para usar a palavra coach de carreira aqui, porque no Brasil essa palavra ela acabou ficando, às vezes, um pouco pejorativa até, né? A gente tem muita gente trabalhando com o negócio de coach, e às vezes sem necessariamente ter, não é só a formação, mas as ferramentas, utilizando de forma incorreta, vendendo o trabalho. Então, quando eu estou falando de ferramentas de coach aqui, basicamente são coisas que a gente utiliza quando a gente está fazendo coach de carreira, mas que qualquer pessoa pode entrar na internet e buscar. Eu só quero colocar o contexto que elas são utilizadas, tá? A gente tem alguns modelos, vocês podem buscar esses modelos, mas eu vou sugerir um em particular, que são modelos que vão fazer, de qualquer forma, a mesma reflexão. Eles trabalham com avaliação de cenários, com perguntas e respostas,
Um dos modelos é esse OSCAR, né, que fala sobre os resultados, situação, escolhas, ações. Eu posso usar o método Canvas, todo mundo conhece também, o método Canvas é bastante simples, a gente trabalha ali distribuindo as coisas dentro de boxes diferentes e prioridades, né? Ou o FOFA, ou SWOT, né, que é o de forças e oportunidades. Todas essas matrizes, elas são válidas e elas podem ser utilizadas pensando no planejamento de carreira. Na Microsoft, a gente usa o GROW, e eu gosto muito porque eu acho ele bastante simples e bem objetivo. O GROW, ele é também uma matriz de reflexão, e o GROW, na verdade, é o Goal Reality, o Options e o Way Forward, que em português seriam, então, os objetivos, a minha realidade, os próximos passos, né, as opções e os próximos passos. Essa é uma reflexão legal de ser feita, porque quando eu começo a pensar no meu objetivo, é o primeiro momento em que eu vou começar, e a gente tem que pensar o objetivo dentro de uma determinada linha de tempo, né? Eu posso fazer um planejamento de 10 anos, de 5, e posso fazer um planejamento para os próximos 2, mas eu vou ter que revisitar isso de qualquer forma periodicamente. Mas talvez seja o primeiro momento em que eu começo a perguntar para mim mesma o que eu quero, por que eu quero, qual é o meu modelo de sucesso, né? Eu tenho que pensar o meu objetivo, seja ele de longo, médio ou curto prazo, dentro do que é tangível. Então, a próxima reflexão é qual é a realidade que eu estou inserido. Eu posso ter um objetivo super ambicioso de me tornar vice-presidente da empresa, mas eu tenho que levar em consideração a realidade que eu estou inserida, porque eu tenho que traçar um plano que permita que os meus objetivos sejam inspiradores e não frustrantes, né? Então, começa também com uma autoavaliação e um bom nível de autoconsciência. Significa que eu nem devo desvalorizar o meu talento, mas também não devo ter uma visão com pontos cegos aí, achando que eu estou mais preparada do que, na verdade, eu estou. Existem formas, inclusive, da gente fazer essas avaliações formalmente, né, utilizando ferramentas de avaliação 360, onde a gente pode convidar outras pessoas, mas a gente também pode fazer isso de uma forma um pouquinho mais simples, que é fazendo uma comparação entre a descrição de uma vaga que eu gostaria que eu almejo, né, me candidatar. Essa vaga pode ser a vaga, o meu objetivo final, ou um trampolim para a carreira que eu estou buscando. A descrição versus o que eu tenho no meu currículo. As mulheres costumam ser muito mais críticas do que os homens quando elas fazem essa comparação. E, normalmente, tem até uma estatística que diz o seguinte, que os homens, quando eles têm 50% do que está pedido na vaga, eles já mandam o currículo. E, vou mandar, e se pegar, pegou, beleza. A mulher, não. Se ela não tiver 80, 90, ela nem manda. Não é uma generalização, mas é uma estatística que reflete um perfil recorrente. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? A gente tem que, obviamente, não atirar para tudo quanto é lado, porque os coitados dos recrutadores hoje, quando ele coloca uma vaga no ar, ele recebe 1000 currículos, não dá para avaliar 1000 currículos, desses 1000 currículos, se 100 tiver adequação, a gente está, assim, muito feliz. Como a tecnologia permite que num clique você mande o teu currículo, as pessoas acabam mandando o currículo, falando, deixa lá, mas esse deixa lá não vai chegar em lugar nenhum. A gente vai falar sobre customização de currículo por isso. E também não adianta eu buscar 100%. Nenhum candidato, é muito raro um candidato ter 100%. O que você tem que entender é se você consegue ter a maior parte, e se o que você não tem é menos crítico, né? Então, se eu estou buscando uma pessoa que tem que ter um conhecimento técnico, um engenheiro de software, sei lá, desenvolvedor, e eu peço uma determinada linguagem de programação, aquilo é uma coisa... Exatamente, primordial, não dá para ficar sem. Agora, existem outras coisas que em inglês a gente chama de nice to have. É bom ter, pode ser um diferenciador para o candidato, mas se não for uma coisa muito crítica, eu acho que dá para mandar o currículo. O que é importante é que as pessoas consigam também fazer a articulação da proposta de valor que elas trazem para a vaga. E eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Bom, aí eu fiz o confronto com a minha realidade, é a hora de, então, pensar as minhas opções, né? Então, dentro da realidade que eu estou inserida, e nessa reflexão, tem um modelo que eu deixei com a Carla, ela vai postar o link, tem perguntas que incluem o que eu não estou disposto a abrir mão. Então, hoje sei lá, 2 vezes por mês me liga alguma empresa
me acha no LinkedIn querendo falar sobre uma vaga na área que eu atuo na empresa que está aberta. E normalmente eles perguntam, né, o que te faria mudar da Microsoft? E eu sempre começo dizendo o que eu descartaria de imediato. Hoje, para mim, é não negociável se eu não tiver flexibilidade, porque eu estou há quase 15 anos gerenciando o meu trabalho, o meu horário, a minha agenda e tudo. Eu teria dificuldade de me adaptar com uma empresa com perfil muito tradicional, que tivesse um controle mais rígido de horário, ou uma hierarquia mais rígida, né? E isso não teria dinheiro que pagaria. Não adiantaria eu me oferecer mais dinheiro, porque eu não me adaptaria. Então, a cultura, nessa fase da minha carreira, é algo muito importante. Mas eu já tive empregos daqueles de engolir sapo, de bater cartão, já tive de tudo. A gente tem que imaginar o momento que a gente está, né? E aí o que é não negociável? Em determinados momentos eu falo, não, quero um emprego, preciso pagar as minhas contas. Espera aí, é outro nível de flexibilidade. Naquela, né, Marisol? O legal é que, bom, você vai chegar daqui a pouco, mas vamos, só para dar uma interagida aqui, que conforme você vai crescendo na carreira, é claro, você está no primeiro emprego, você está começando, existe algumas coisas que você acaba tendo que engolir, mas isso, eu acho que uma coisa bem interessante que a Marisol já falou assim um pouquinho aqui nas entrelinhas é o seguinte, você também começar a se preparar para quando chegar o seu momento, você também poder fazer isso, você poder escolher o seu trabalho, a empresa que você quer. Então, muitas das vezes as pessoas reclamam, falam, eu não consigo ter meu trabalho dos sonhos, ninguém me contrata, mas quando você vai ver, as exigências que a empresa vem pedindo, muitas das vezes você não correu atrás. Por exemplo, o idioma, uma capacitação, uma graduação, querendo ou não, existem muitas pessoas que são boas, de fato, em relação a tanto o conhecimento técnico que ela tem ali, porque ela foi aprendendo na prática, mas muitas das vezes a política da empresa só contrata você se você tiver uma graduação. Então, olha lá, e aí, se eu já sei que hoje no mercado, querendo ou não, a maioria das empresas só contratam se você tem uma graduação, eu preciso correr atrás dessa graduação. Uhum. Então, pode continuar, Mari. Exatamente. Eu acho, Alex, que isso talvez venha a mudar no futuro, mas a gente ainda está distante disso. As empresas já estão começando a questionar como ela flexibiliza alguns padrões, principalmente nessas empresas como a Microsoft, e nas grandes, né? Porque a gente quer começar a atrair diversidade para a mão de obra. E é aquela conversa que a gente estava tendo antes de começar a live aqui, né? Como é que eu consigo atrair um perfil diverso se eu não tenho gente no nosso pipeline de talento, né? No funil que vai receber as pessoas para a entrevista com as habilidades que eu estou buscando. Então, eu tenho duas opções. Ou eu começo a preparar essas habilidades na comunidade que eu quero inserir no mercado, mas eu tenho que fazer esse trabalho uma década antes, né? Então, a gente hoje fala sobre como eu trago mulheres para a área de tecnologia. Eu tenho que começar a trabalhar com as meninas quando elas estão lá no 2º grau, para daqui 10 anos refletir. Ou eu flexibilizo os meus programas, como a gente está vendo, por exemplo, no programa de trainees polêmico, né? Mas que eu achei assim maravilhoso, uma iniciativa super de aplaudir do Magazine Luiza, que abriu lá um programa específico de trainees acho que é para negros, na verdade, que não era para mulheres, era para negros. Algumas outras empresas que estão começando a abrir mão do inglês, dependendo do cargo, né? Dependendo da área, mas eu diria que isso é uma mudança de longuíssimo prazo, e que a gente não deveria contar com ela na nossa geração. Eu diria que é melhor a gente continuar focando em desenvolver essas habilidades, porque isso é algo que é uma mudança estrutural, não é só de conceito, porque ela impacta em como que eu tenho o trabalho desenvolvido dentro da empresa, né? Então, hoje, por exemplo, eu adoraria falar que na Microsoft a gente consegue contratar gente que não tem inglês, porque a gente quer trazer alguns grupos um pouco mais diversos, que muitas vezes inclui gente que é uma população mais de baixa renda e não teve oportunidade. Mas não dá para trabalhar se o cara não falar inglês lá dentro. É muito difícil. Daí, como é que a pessoa consegue depois executar o trabalho dela? Então, tem algumas funções que seriam um pouco mais flexíveis, porque vai estar menos exposto. Mas o ideal é não contar com isso, né? Vamos correr atrás do inglês e da formação. Sim. Porque tem aquela questão também. Tem aquele cara que é programador desde a adolescência. Ele já se interessou pelo tema, mas ele não tem a faculdade. Mas, com compensação, ele tem vários certificados. E aí? Ou o cara, de fato, quando ele vai na sua empresa, ele fez o teste, foi lindo e maravilhoso, ele
tipo, se destacou entre todos os candidatos, estou falando isso Sim. na área da programação. Né? Só que aí, no final, quando vai ser contratado, ele não tem um curso superior e a empresa acaba não contratando ele porque Então, é política. Nos Estados Unidos isso já está mudando. A gente já consegue colocar na descrição da vaga que é formação superior ou equivalente em conhecimento técnico. Aqui no Brasil, eu acho que ainda vai um pouco mais tempo. Então, é uma discussão complexa, eu acho que tem que ser uma discussão. O que eu só diria sempre não contemos com esse ovo nessa galinha. Vamos continuar focando em fazer o nosso estudo aí, porque é uma coisa que deve demorar um pouco mais para chegar. Haja visto ainda, né, que a gente tem as escolas bilíngues, a gente estava até conversando com a Roberta Guadanucci, né, numa live, e veja, agora você tem a efetivação dentro do currículo das escolas a educação bilíngue. Então tem várias diferenças, né? Escola internacional, enfim. E aonde a gente chega nessa história é que assim, muitas contratações das escolas, tem um monte de escola falando que a escola é bilíngue. Né? E aí aquela história, você tem professores que falam, poxa, eu não consigo me candidatar para essa vaga, sou um excelente professor, enfim, e você não consegue se candidatar para a vaga justamente por conta do currículo de ter um segundo idioma. Então, assim, a gente já está sentindo isso, né? Vai sentir muito mais agora, né? Principalmente porque vão regularizar. E na hora que regularizar, gente, nós vamos ter que correr atrás e vamos ter que desenvolver essa habilidade. Né? Independente, e aí aquela história, né? Independente da idade que a pessoa esteja, se ela quer continuar dentro do mercado de trabalho, ela, enfim, em N locais diferentes, e principalmente for da educação, vão ter escolas que não vão estar bilíngues, mas a gente até entende que por conta dessa questão de marketing, a maioria das escolas está colocando isso. Então a gente não sabe se eles realmente sabem, né, o que diferencia uma escola bilíngue, ou se eles estão colocando isso realmente para venda de vaga. Né? Independente do que for, se você não mostrar isso daí, não vai conseguir o trabalho, não adianta, o seu currículo não é selecionado. Então, veja, o universo é bem mais amplo. Né? A necessidade está batendo a porta. Então, a gente tem, né, Marisol, que correr atrás disso. Então, Carla falou uma coisa importante, que é como é que a gente passa nos filtros também, né? Se você tem uma vaga, e principalmente quando as vagas são publicadas digitalmente, as vagas elas têm filtros automáticos, então aí já fica praticamente fatores eliminatórios. É difícil você transpor essa barreira se você não tiver uma forma de mostrar a tua habilidade fora desses filtros eletrônicos. Então, outro motivo para a gente focar, né? Eu vou passar aqui para o próximo, para a gente terminar, só falando assim sobre os próximos passos aqui. Ele, na verdade, é uma lista de to-do list, né? O que eu vou fazer a respeito da minha realidade e das opções que eu tenho. E quando eu falo de opções, a gente tem também algumas perguntas para que a pessoa pense se ela pode conseguir uma mentoria, se ela pode investir em algum tipo de capacitação. A partir do momento que ela consegue fazer esse confronto da realidade, ela pode chegar a esse exemplo que a Carla deu. Eu procuro uma vaga numa escola XPTO, só que nessa escola eu preciso ter o domínio do idioma, então a minha realidade eu não tenho essa habilidade, o meu goal é essa escola, e quais são as opções que eu tenho? Eu não tenho hoje tempo e recurso, bom, eu posso explorar alguns cursos online, eu posso fazer uma permuta com professores, enfim, explorar as opções para o desenvolvimento daquela habilidade, e o próximo passo é criar um plano tangível. O que eu vou fazer já na semana que vem a respeito desse plano, né? Eu costumo dizer que o planejamento de carreira ele precisa ser flexível para não gerar frustração e para ser ajustável à realidade. Haja visto que nós estamos vivendo no momento, né? Se você fizer uma coisa muito rígida, você chega num período que você fica 6 meses aí, como é que fica? Então, é legal a gente pensar também quais seriam os planos. O foco é o plano A, mas é bom ter um plano B para pensar por onde que eu posso ir, quais outras áreas eu posso explorar, quais outras opções eu posso me apoiar, caso o meu primeiro plano tenha algum atraso. Então, o Grow é um modelo que ele fundamenta essa primeira reflexão, ele não é estático, a gente acha que é algo que deveria ser revisitado pelo menos semestralmente, tanto para ver se eu estou
cumprindo o meu plano, ou para revisitar mesmo o meu plano e mudar, porque existem novas carreiras e novos cargos acontecendo todos os dias. A gente tem algumas funções novas que nasceram nos últimos 3, 4 anos, que a gente nem imaginava que existia, né, antigamente. Como exemplo, a gente tem um negócio de sucesso do cliente lá na Microsoft, eu sempre costumo usar esse exemplo. A Microsoft era uma empresa que vendia caixinha de software, licença de software, né? Quando eu entrei lá, esse era o nosso modelo de negócio. Então, a minha equipe de vendas, o que ela fazia? Ela ia no cliente, falava com as áreas de tecnologia, renovação de contratos e trabalhava nos ciclos de 3 anos, que eram os ciclos de desenvolvimento de novas versões do produto. E hoje é uma empresa que vende serviço na nuvem. Então, o modelo de negócio mudou de forma radical. O meu cliente paga assinatura pelo serviço, e eu dependo do consumo dele, do meu serviço. Então, existe um cargo hoje chamado de sucesso do cliente, que, na verdade, tem como objetivo, de forma bem abrangente, garantir que o cliente use da melhor maneira possível a tecnologia que ele está comprando. Porque quanto melhor ele usar, mais bem-sucedido ele vai ser nas diferentes áreas que a gente gera impacto, e mais ele me garante receita e continuidade. Esse cargo não existia, essa função não existia alguns anos atrás, era um outro modelo de negócio. Não é a Microsoft não é a única empresa, né, que tem esse tipo de modelo hoje, mas tem outros tantos que a gente não consegue ainda imaginar que vão vir. Isso significa que é legal eu ter uma certa flexibilidade para revisitar e pensar se, de repente, eu não posso aproveitar, como eu fiz lá a minha onda de startup, pois esses caras estão chegando, o pessoal está indo trabalhar, ninguém tem experiência, talvez seja a minha oportunidade, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre lacunas de habilidade, já que a gente estava falando sobre esse negócio de reflexão aqui. Eu tive um líder na Microsoft que eu acho que foi muito inspirador, a forma como ele colocou a diferença entre hard skills, né, que são as competências técnicas, e as soft skills. Então, as competências técnicas, a gente sabe que elas são aquelas que são mensuráveis, né? Então, a gente está falando do diploma, da nossa graduação, ou mesmo certificados, certificações, né? Tudo aquilo, o inglês ou outro idioma, porque eu posso atestar aquilo também, né? E as soft skills são todas essas interpessoais, de forma geral, elas são mais difíceis. Numa entrevista não tem, todo mundo vai falar, eu sou uma pessoa colaborativa, eu tenho boa resolução de problemas, capacidade de resolução de problemas. Você não consegue avaliar isso nem numa dinâmica de grupo, nem numa entrevista, nem com 5 entrevistas. Você precisa estar trabalhando, né? Então, esse meu líder costumava dizer o seguinte, que as hard skills, né, as competências técnicas, são aquelas que te colocam dentro da empresa. E são, porque elas estão lá fazendo o check no currículo e na descrição da vaga. As soft são as que mantêm você no emprego. Porque se você chegou lá sem a soft, depois de 3 meses, provavelmente, você não se encaixou e aquele emprego... Então, a gente precisa ter um balanço entre as hard e as soft, né, as técnicas e as competências interpessoais, e elas estão se tornando cada vez mais importantes no momento que a gente vive. Por quê? A gente está vendo esse monte de automatização acontecendo, a gente está vendo essa mudança no padrão de empregabilidade, e o que vai continuar diferenciando a gente do que está sendo automatizado ou das inovações tecnológicas que estão sendo inseridas aí, é a nossa capacidade de inovar, de resolver problemas de forma única, né, como seres humanos. Essas competências que vocês estão vendo listadas aqui, elas são as competências que o Fórum Econômico Mundial costuma publicar todo ano como competências do futuro, todo ano ele coloca. Essas eram as competências listadas para 2020, já estamos em 2020, e eu acho que eu poderia colocar a iniciativa e resiliência no primeiro lugar, eles não contavam com a pandemia, né? Mas se a gente for ver aqui, elas todas acabam se relacionando com um perfil de interatividade maior, né? E hoje a gente está vendo como é que a gente está tendo que colocar em prática a nossa capacidade de inovar e interagir em ambientes que é um salto no tempo, né? Eu venho trabalhando de forma remota e virtualmente já faz muitos anos, mas quantos dos nossos clientes, quanta gente eu estou vendo que está adotando essas tecnologias agora, e a gente diz que basicamente é crescer um serviço que demoraria 10 anos em 2 meses, 3 meses. Então, é uma adaptação forçada pela goela abaixo, né? Tem que ser. Sim, eu queria só colocar também, agregar aí mais
informação, porque tem muitas empresas hoje que eles estão sofrendo horrores, porque os líderes, né, o coordenador, o gerente, até os diretores, vamos lá, eles são acostumados a ver o colaborador ali na frente dele. Então, eles não estão conseguindo gerenciar o time, eles estão tendo muitas dificuldades para conseguir gerenciar o time. E o mais engraçado é que tem muitas empresas que elas já tinham a política de fazer home office ao menos 1 ou 2 vezes por semana, e existem pessoas que estão sofrendo. Então, conversando com um colega com outro, a gente percebe isso, e eles sempre trazem esses relatos, que o gestor não está conseguindo gerenciar o time, pessoas falando que não conseguem trabalhar de casa, tudo bem, claro, existem casos que há outras diversidades ali influenciando no trabalho dele, mas é engraçado isso, né, Marisol? A pessoa não conseguir gerenciar o time dela, sendo que na própria empresa já tinha essa política, ou muitas das vezes ele não quis aderir à política e agora ele foi obrigado. Gente, tem pessoas que estão pedindo para voltar a trabalhar logo no escritório, nesse momento que algumas empresas estão voltando, justamente porque ele não consegue lidar com esse novo sistema, com esse novo normal, vamos falar assim. E, enfim, está casando justamente com o que você está trazendo para aqui, para a gente hoje. A gente tem visto muita publicação falando gestão de times remotos, né? Para o líder que tem uma equipe madura e que não tem um perfil de microgestão, isso é um pouco mais fácil. E por que eu digo equipe madura? Porque a verdade é que você tem que ter gente capaz de se autogerir, né? Independentemente de estar na pandemia ou não, trabalhar de forma remota significa que você tem que ter comprometimento com as suas metas e os seus prazos e que você possa fazer aquilo e entregar sem que alguém fique ali nas tuas costas falando, cadê? E tem líderes que não conseguem fazer uma gestão tão autônoma, eles estão acostumados com essa coisa de microgestão, deixa eu ver, deixa eu acompanhar, controlar horário. Então, primeiro é um exercício de perda de controle formal, você tem que pensar o controle no projeto e não mais nas pessoas, né? O controle no projeto, a tecnologia te dá ferramentas para fazer esse controle, né, da gestão, como é que o projeto está evoluindo, cada um entregando a sua parte, as ferramentas de colaboração. O controle da pessoa é outro. Se a pessoa começou a trabalhar às 8 da manhã, se ela começou a trabalhar às 10 e ela vai trabalhar até às 10 da noite, né? De forma geral, quando você tem uma equipe madura e que sabe se gerir os seus próprios projetos por conta própria, fica um pouco mais fácil. Agora, essa transição, ela é uma transição de mindset, Alex. Então, eu tenho ainda muita gente que quer controlar, porque acha que é fisicamente, né? E tem gente que acha que a colaboração fica impactada. Eu vou te dizer que tem prós e contras. A minha experiência trabalhando remoto há muitos anos, tem muitas coisas boas, e trabalhar remoto, no entanto, com a minha família aqui dentro de casa, gato, cachorro e 4 obras, está sendo um terror. Então, tem outras coisas que acabam sendo ruins para a produtividade, mas eu acho que a gente está num modelo que não tem volta. Tá? Eu acho que algo dessa transformação para o remoto vai ficar. E, mesmo que numa escala menor. E aí, essas habilidades interpessoais, elas se tornam cada vez mais importantes, né? Para que você possa ter uma boa produtividade. Bom, esse daqui eu vou pular, porque a gente já falou. Esse daqui, então, Carla, deixei com você o link, para o pessoal que quiser baixar o modelo, tá? Eu já coloquei ali para o pessoal, tá? Já coloquei o link, assim que você entrou, falando sobre a metodologia de Grow, eu já coloquei para eles, tá? Eu vou mostrar um pouquinho sobre o LinkedIn agora, porque é rápido a parte do LinkedIn, mas porque eu acho que é importante a gente começar a pensar nessa ferramenta como uma ferramenta que está sendo cada vez mais utilizada, né? E às vezes ela é subutilizada por tudo que ela traz. Então, essa pergunta normalmente eu peço para o pessoal refletir, como é que o último emprego chegou, né? Se chegou através de anúncio, de indicação e de outra forma. De forma geral, quando eu faço isso em pesquisa, né, normalmente as pessoas ficam entre indicação de amigo ou anúncio na internet, né? E, na verdade, o LinkedIn junta as duas coisas, porque eu tenho uma rede lá, né, e eu tenho, ao mesmo tempo, as vagas sendo divulgadas. Essas vagas, as vagas que a gente tem disponível hoje, elas estão à vista em alguns lugares e estão escondidas em outros, né? Então, elas podem estar no site da empresa, elas podem estar nesses sites de emprego como Cato, Manager, LinkedIn, né? Elas podem também aparecer no meio das redes de relacionamento antes de serem publicadas. Então, uma coisa que as pessoas às vezes acabam deixando passar, né? Eu tenho um amigo
que acabou de pedir a conta e foi para outra empresa. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a vaga dele ficou aberta ali, né? Normalmente alguém vai ser contratado, agora vai levar um tempo. Então, essas redes, elas também acabam me dando a oportunidade de saber a movimentação dos meus contatos, significa abertura de vagas, que às vezes vão demorar um pouco para serem publicadas. E aí, dependendo do perfil, essa é uma oportunidade que a gente tem. Esse, aliás, é um negócio do LinkedIn Learning que eu publiquei hoje. A oportunidade que a gente tem de se conectar e colocar nossa experiência na frente, se apresentar antes até da vaga ser publicada, né? Então, por isso que eu digo que as vagas que não existem ainda, elas podem ser criadas. Então, a gente não podemos pensar só no inventário do que está visível. Qual é a perspectiva de quem está contratando? Aí, essa perspectiva a gente em qualquer canto, tá? O cara que está contratando, o recrutador, ele quer resolver o problema dele. O problema dele é o seguinte: eu não entendo tudo dessa área, não entendo dessa vaga, descrição desse profissional, eu tenho que achar a pessoa certa, mandar para o cara que está contratando e passar para a próxima vaga. O que significa que o mundo ideal é que eu facilite a vida do recrutador se eu estou fazendo uma busca, principalmente utilizando o LinkedIn ou utilizando uma plataforma digital. Ele não vai analisar detalhadamente cada currículo. Eu dei um exemplo para o pessoal quando eu dei esse curso aqui na FATEC, que era bastante gente que era técnico lá. A gente tinha assim um exemplo falando, é uma vaga de, sei lá, assistente contábil, né? E a pessoa tinha uma experiência que era auxiliar de escritório. E aí o auxiliar de escritório é a mesma coisa que o assistente contábil, trabalha o mesmo. Só que quando você vai para aqueles filtros que a gente falou, as palavras-chave, eu posso excluir o cara que é auxiliar de escritório, mesmo que ele tenha uma experiência compatível, porque ele não usou o título assistente contábil. Então, é importante que a gente faça o nosso material pensando sempre nas palavras-chave que vão aparecer nessas buscas e que a gente customize esse material para cada vaga, né? Então, se a gente tivesse que fazer um fluxo, eu diria que é mais ou menos o seguinte: começo lá pelo plano de carreira, né? Vou fazer a minha reflexão pelo Grow. Aí depois eu seleciono empresas que eu gostaria ou que me inspiram, que seriam empresas que eu gostaria de trabalhar. Eu vou visitar os sites de emprego, vou escolher as vagas de interesse. Para cada vaga que eu tiver interesse, eu vou customizar um currículo, então não é um tamanho para todo mundo. O ideal é que eu consiga escrever como a minha habilidade resolve o problema daquela vaga. Cada vaga é um problema a ser resolvido, né? Eu quero alguém para resolver o problema X. Então, eu tenho que me apresentar como quem traz proposta de valor de resolver aquele problema. E atualizar os perfis em redes sociais, né? Eu vou falar um tiquinho sobre isso, teve muita gente que me xingou da última vez que eu falei sobre o que publicar e o que não publicar. Customizar a carta de apresentação, às vezes aparece espaço para subir carta de apresentação ou não. No LinkedIn, a folha de apresentação, onde você fala sobre você, já é a carta de apresentação, né? E eu costumo sugerir, para quem está fora do mercado buscando se colocar, manter uma planilha de controle de candidaturas atualizadas, porque às vezes a mesma vaga, ela sai por 3, 4 diferentes consultorias, e aí você quer ser consistente no discurso que você está fazendo, então é legal você ter um pouquinho de controle, né? Então, falando um pouquinho sobre o currículo aqui, ele deve vender a nossa experiência, ele deve ser customizado para cada vaga, ligar as palavras-chave com a vivência profissional, objetivo, sem erros gramaticais, né? Uma vez eu vi um post no LinkedIn falando assim, a pessoa escreveu errado e eu contratei, vamos parar com isso. Gente, não vamos dar sopa para o azar, para que a gente vai correr o risco, né? Use os corretores gramaticais. E um currículo para cada vaga. Aqui eu tenho uma dica que eu vou dar para vocês, eu não vou colocar agora como demo, porque eu teria que tirar tudo que já está aqui na tela, que é o seguinte, está em inglês, mas dá para você fazer isso no Word em português. Vai no Word, novo, modelos. Você vai ver lá que existe uma área chamada currículos e cartas de apresentação. Já pode baixar os modelos ali e começar a trabalhar em cima desses modelos. Modelos para indústrias diferentes, bem legais, é só colocar informação lá. E eu trouxe também uma lista legal, que são palavras-chave, que eu lembro que o pessoal dizia, mas na hora que eu vou escrever o negócio, eu fico em dúvida, como é que eu uso as palavras, como é que eu... Eu tenho algumas sugestões de como é que a gente prepara nosso texto para demonstrar algumas coisas, né? Primeiro eu quero demonstrar impacto, depois eu quero demonstrar, sei lá, colaboração e liderança. Mas eu não sou líder, como é que eu faço esse tipo de abordagem? Então, a gente pode usar todas essas palavras para mostrar como é que eu tive impacto. Então, não é só falar o que eu faço.
O que eu faço gerou que tipo de impacto na empresa? Eu resolvi, eu melhorei, desenvolvi e tal, e coloque coisas que você possa, de preferência, colocar números, né? Que você possa colocar resultados. Colaboração é a mesma coisa. Ajudei, colaborei, treinei, apoiei, né? E a mesma liderança. Liderança não é só para quem está num cargo de chefia. Qualquer pessoa tem oportunidade de exercer liderança no cargo que ela tiver. E aí eu tenho uma série de oportunidades de demonstrar liderança também utilizando essas palavras. Então, esse material fica disponível depois. É uma referência que eu acho que é legal, porque ele ajuda a descrever o que a gente tem de experiência. Uma dica sobre o que é opcional na hora que eu vou escrever o meu currículo ou que eu vou preparar o meu perfil. Idade é opcional, foto é opcional, referência às vezes é solicitado, caso contrário também não precisa colocar, e a mesma coisa para pretensão salarial. Se pedir, eu coloco, se não, é uma discussão para ter quando a gente já passou de uma fase chamada screening, que a empresa liga para conversar. Estado civil e filhos também é opcional. E a carta de apresentação. Aí algumas pessoas me perguntavam assim, mas se eu não colocar, a pessoa vai saber. Bom, ela pode saber, porque se eu entrar no teu LinkedIn e ver que ano que você se formou, eu já sei mais ou menos a tua idade. Ou certo. Eu posso ver outras redes sociais, saber que você é casado e tem filhos. Então, se a pessoa tiver algum viés que ela quiser filtrar, ela tem como saber, todos nós deixamos rastros. O que é importante no... Oi, pode falar, Léo. Uma dúvida, assim, geralmente as empresas, de fato, elas pedem, na maioria das vezes, a sua pretensão salarial. Uhum. E é engraçado, porque às vezes você coloca e às vezes a empresa não te responde de mais nada. Não sei, é uma sugestão, e quero ver também se você entra de acordo, já que você tem mais experiência nessa área do que eu, né? Eu, geralmente, quando a empresa pede a pretensão salarial, eu coloco o meu salário. Eu falo, olha, hoje eu estou ganhando isso. Eu acho, é uma boa ideia ou não? Eu acho que aí depende do quanto que você estaria flexível. Você sairia da tua empresa pelo mesmo salário? Não. Não. Então aí eu ia querer ver a proposta deles. Hoje na empresa aí eu ganho isso. Aí você deveria, então, colocar assim, olha, a partir de tanto, né? Que é o teu mínimo a considerar, a combinar pacote de benefício, porque às vezes tem outras coisas, tem o plano de carreira, outras coisas que impactam, né? Esse filtro que é feito com a pretensão salarial é para realmente ver se o que a pessoa está pedindo está dentro da banda. O que não significa que, às vezes, se você tiver um candidato muito bom para aquela vaga que pediu mais, que o recrutador, que é um vendedor, não vai ligar e, de repente, tentar te convencer que poderia ser uma boa você ir por menos, porque aquela empresa tem esse pacote inteiro de coisas legais, né? Então, não é uma coisa tão draconiana que o que você colocou, de repente, fechou todas as portas. Mas, para algumas vagas, sim. Principalmente se você estiver competindo numa vaga que tenha muita gente aplicando, pedindo um salário mais baixo. Aí, a gente começa a ver as pessoas trabalhando num filtro onde eu tenho os candidatos pedindo o salário que está na faixa mais baixa. O que eu não acho legal só é aquela coisa de colocar só a combinar de forma genérica. Eu acho que tem que colocar alguma referência, que é bom para a pessoa que está se candidatando também não perder o tempo dela. De repente o cara vem com metade do salário, peraí, né? Sim. Então já coloca mais ou menos uma referência. Eu sou a favor, de fato, que as empresas colocassem o valor do salário, porque assim você já se candidata se você tem interesse ou não. É que o problema é polêmico, porque aí você tem que abrir o salário de outras pessoas da empresa que fazem o mesmo tipo de trabalho, entendeu? E aí tá aquele problema de não ter equiparação salarial. Exatamente. E quando tem, mesmo assim, você não querer expor, porque é considerado ainda um assunto confidencial. Então, se coloca, às vezes, a faixa de salário, dependendo da vaga, mas quando se coloca, não se coloca o nome da empresa, então tem um monte de coisa ali para cruzar. Para ajustar, né? Então, ok. O que não precisa, né? Inglês, se você não tiver um inglês, para colocar inglês de nível básico, não precisa nem colocar, porque basicamente o inglês de nível básico, né? Dá para colocar, sim, inglês técnico, quando a pessoa tem um inglês capaz de utilizar para fazer, por exemplo, código, né? Cursos que já tenham sido ultrapassados. Eu acho que a melhor linha de tempo é trabalhar com os últimos 10 anos. Se a gente fez coisas mais para trás, elas mereceriam uma linha bem pequena. Porque a gente tenta trabalhar com no máximo 2 páginas. Então, às vezes, tem uma coisa muito grande, aí é melhor você referir para o teu Lattes, ou você colocar para um site, do que colocar tudo no currículo, né? E aí, o que deve ser enviado, claro, só se for solicitado, como eu falei, a pretensão salarial e esses dados de RG, CPF, essas coisas, data de nascimento, é dado que já estou sendo contratado, né? No LinkedIn, a gente pode usar tudo, porque no LinkedIn a pessoa vai ler a informação mais relevante é que está na frente. É um site. Então, eu posso colocar a minha história de carreira inteira, que tem 30 anos,
porque eu tenho uma linha só falando sobre quando eu comecei o trabalho na Folha de São Paulo. E vou ter 3 parágrafos sobre o que eu estou fazendo na minha função hoje. Então, no LinkedIn é mais flexível, né? Também pode colocar todos os cursos, porque eu não sei que tipo de filtro a pessoa vai usar. Então, o LinkedIn a gente tem que pensar em palavra-chave, algoritmo de busca. Como é que a gente consegue se indexar, tá? E o testemunho, para quem gosta de usar esse recurso, o LinkedIn permite que você peça recomendação de pessoas que você já trabalhou e coloque no teu perfil. A boa prática é você recomenda e aí você pede a recomendação também, né? Aí, esse que eu falei que é polêmico, toda vez que eu mostro isso daqui, as pessoas ficam assim, a verdade é que eu já presenciei, no meio de entrevista, a pessoa que estava com uma vaga entrar no, não lembro nem se era Facebook ou Instagram, e tipo, desistir da contratação e da entrevista ali no meio do caminho mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente publica e tem que colocar na privacidade certa, porque você está lidando com os seres humanos, e as pessoas têm vieses e têm preferências, então, conteúdo político é perigoso, conteúdo religioso é perigoso, todas essas coisas que são de opiniões muito pessoais, o ideal é que você garanta a privacidade correta se você faz questão de publicar. Tome cuidado, porque realmente pode embaçar a visão profissional e está exposto na rede, não importa se é LinkedIn ou não, a pessoa pode chegar no perfil e ver algo que depõe a conta. E, obviamente, que eu não preciso nem entrar no óbvio que é conteúdo racista, homofóbico, blá, 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 porque aí já não é nem mais ter bom senso, é crime. Mas a gente tem aí na internet uma série de histórias de gente que perdeu o emprego depois de fazer postagens, né, para lá de preconceituosas. Então, é um toque que, para quem acha que eles só vão olhar LinkedIn, não olha só LinkedIn, pode olhar tudo, né? Bom, deixa eu mostrar para vocês agora aqui alguns exemplos do que não fazer no LinkedIn. Essas discussões de foto, elas são interessantes porque as pessoas às vezes pensam que ela precisa ir para um estúdio para tirar uma foto super elaborada. Não precisa. Você tem que tirar uma foto profissional, de preferência a foto que a gente chama de headshot, né, daqui da cabeça para cima, e tomar cuidado para que essa foto ela não brigue com o resto da informação. Eu não preciso fazer a foto ser mais atraente ou mais chamativa do que o resto do meu currículo. É uma forma só de eu identificar aquele candidato, né? E eu vou mostrar para vocês, então, para finalizar, algumas fotos reais de perfis no LinkedIn que eu costumo usar para mostrar de onde não errar. Vocês estão vendo que são fotos do LinkedIn mesmo, esses perfis. Não precisa, né? Também não precisa. Isso, eu adoro ir para balada, mas aí deixa isso para o Instagram, não precisa também. Né? Ou às vezes as pessoas falam, mas eu posso fazer, eu quero mostrar que eu tenho um perfil mais extrovertido. Não precisa também, fala isso depois quando for se apresentar, não precisa também no LinkedIn. Também não precisa mostrar de novo aquelas tendências que eu tenho de apoios, de visões diferentes, né? Cigarro, claro, né? Então, se eu não consigo ver o rosto da pessoa, eu não preciso da foto, porque a foto ela tem como objetivo ver o rosto da pessoa. Né? Vou colocar um avatar? Não, então não coloca, você coloca a foto ou não coloca nada, né? E para colocar uma foto que você está todo relaxado no carro de óculos escuro também não precisa colocar. E, obviamente, colocar fotos, né, com perfil mais sensual, e, obviamente, a foto é sozinho, né? É a sua foto do seu perfil. Então, esse daqui é uma coletânea que cada dia mais cresce. Eu sempre recebo mais exemplos que as pessoas vão me mandando de coisas que não deveriam ser feitas. Então, é isso. Para fechar, vou deixar aqui os links das principais empresas que a gente tem hoje de vagas, né? Eu acho legal lembrar que existe uma infinidade de empresas que oferecem cursos online gratuitos, como provavelmente a maioria aqui já sabe, mas eu acho que a gente reforçando que essas empresas hoje, como Coursera, LinkedIn, edX, Pluralsight, todas elas oferecem a possibilidade de fazer o curso como auditor, você não precisa pagar. Se você quiser o certificado, tudo bem. É a oportunidade que as pessoas têm, às vezes, de incrementar um pouquinho o currículo em algum daqueles gaps, né, algumas daquelas lacunas que a gente falou lá atrás. É isso. E aqui, assim, fechando o que a gente falou. Então, pensar nos seus objetivos, manter o foco, né, construir uma reputação com a sua rede de contatos, fazer um perfil no LinkedIn que seja relevante, conte a tua história.
Lembra que a gente está sempre vendendo o nosso produto, né? O nosso produto é a solução do problema que a gente resolve, a nossa experiência, né? Continuar se capacitando, que o Alex falou, a gente, na verdade, está em contínuo aprendizado, a gente está mudando de carreira várias vezes ao longo da vida, e não dá mais para falar, terminei a faculdade aqui, daqui. Não, é contínuo a necessidade de reciclagem de conhecimento e de aperfeiçoamento, né? Sim, por mais que às vezes a pessoa não queira, não almeje, né, alcançar um cargo acima do seu, só para se preciso... manter. Para Isso. se manter. A gente diz o seguinte, antigamente você estudava para trabalhar, né? Hoje, você está trabalhando para continuar estudando, porque se você parar em algum momento, você corre um sério risco de ficar à margem do mercado, não só porque as coisas estão mudando muito rápido, e você perde o passo das inovações, como vai ter gente na tua frente melhor preparada, né? Então é isso, gente. Aí eu deixei aqui o negócio de carreira, esse daqui é o canal que eu publico as coisas para os alunos quando eu costumo fazer os cursos de carreiras, é onde está lá o negócio do Grow, e o meu LinkedIn. E agradecer de novo pelo convite de vocês. Espero que tenha trazido alguns insights. Marisol trouxe vários insights para a gente. Muito obrigado aí pela sua presença mais uma vez. Obrigado a vocês de casa também que assistiram a gente. Olha aí, a Marisol já colocou no início da live o canal do LinkedIn dela, também no decorrer da apresentação vocês viram, e é interessante também, tanto vocês educadores, quanto também incentivar os seus alunos a seguir esse Instagram que a Maria acabou de passar aqui para a gente, tá? Carreira Dicas, né, na verdade, e porque lá vão ter várias dicas para vocês até repassarem para os alunos, que é muito importante. E, é claro, também dicas para você, professor, saber o que está rolando aí no mercado de trabalho, porque é aquele tema que a gente sempre fala aqui, né, Carla? A escola precisa começar a utilizar as ferramentas que o aluno vai usar fora da escola, para além dos muros. Porque, muitas das vezes, dentro da escola, ele está utilizando algumas ferramentas e, às vezes, ele chega com celular, chega com jogo, chega com vários outros aplicativos ou objetos que são proibidos dentro da sala de aula, mas fazem parte das profissões do futuro. E aí, né, Mari? Como que... Exatamente. Não dá para lutar contra o futuro, o negócio é junte-se a ele, né? Junte-se a eles. E cabe também a você, professor, se profissionalizar em diversos objetos educacionais que já fazem parte do cotidiano do seu aluno e que já fazem parte das novas tecnologias aí que estão na nossa geração, tá ok? Carla, contigo. A gente Bora? deixa eu só fazer uma colocação. Pode tem um exemplo, assim, bem claro quando a gente fala de o professor precisa estar sempre se atualizando com relação a cursos, né? A gente não pode parar, né? Uma situação é você deixar o seu aluno como protagonista, ok? Levando, enfim, a autoestima e naquele ponto que ele chega e fala, professor, você conhece tal coisa? Você sabe como faz? Então, uma coisa é aquele momento, né? Aprender a aprender. É chegar, né? Aquela história da sinceridade que a gente fala assim, não. Mas na próxima aula nós vamos conversar sobre isso, veja, por vários motivos. Na próxima aula o seu aluno pode estar lá na frente falando, e você vai estar interagindo, e aquilo que o Alex sempre fala, aprender. Agora veja, gente, fazer o curso é importante. O professor precisa estar sempre atualizado, como qualquer profissional. O professor é um educador, sim, ele é um educador, mas ele é um profissional da área. Ele tem que estar se atualizando, ele tem que estar tendo aquele know-how de conhecimento dele, que também é importante. A gente fala bastante sobre isso, eu falo muito sobre isso nos cursos. Eu falo dos portfólios digitais, principalmente para os professores maker, aquilo que está sendo produzido, é importante a gente ter, tomar cuidado com a rede social. Veja o que a Marisol falou, veja o que a gente conversou no nosso curso de rede social na semana passada. Cuidado com a nossa rede, não misture as coisas na rede, né? A coisa que é para a família é diferente daquilo que você passa mensagem, dicas profissionais durante o dia, porque nem todo mundo que está lá, de repente, acha aquilo interessante. E a rede é aberta, né? Todo mundo fala o que quer e faz o que quer. Então, cabe a nós usar filtros, né? Para a gente estar conseguindo resolver esse tipo de coisa. Maravilha. Bom, gente, conforme prometido, vamos para o nosso sorteio. Bom, então vamos lá.
Alex, passa de novo como vai funcionar. Tem que estar desde o início da live, fazer compartilhamento, dar um oi, né? Eu tô anotando o nome de todo Sim. mundo, tá, gente? Mas, enfim, o curso vai começar na Então, pessoal, segunda-feira. Eu tô pensando, porque depois é assim, né? Depois que a coisa passa, o pessoal começa a passar mensagem para mim. Então, assim, gente, é difícil. Ah, e uma coisa, gente, olha, o pessoal que já ganhou bolsa no outro sorteio não vai dar para ganhar de novo, tá? Porque é complicado também isso. Alex, explica isso você. tá ok, pessoal. Explique É isso o você. seguinte, as bolsas que a gente oferece para vocês é para que vocês possam fazer, que nem a Marisol falou para a gente, mas se der uma degustação dos cursos. E aí você vai ver o quão, de fato, os cursos são feitos com qualidade. Nós temos aí online, nesse momento, alguns alunos que fizeram cursos de redes sociais com a gente, que fizeram curso de educação 4.0, e eles podem falar para vocês o quanto eles aprenderam. Além disso, nós também fizemos algumas lives com ex-alunos, e eles, de fato, também puderam aqui dar o depoimento deles do quanto foi importante para eles participarem desses cursos e do quanto eles vão utilizar os conhecimentos adquiridos aqui em sala de aula. Isso é muito importante. Então, quem já foi sorteado com bolsa, nos próximos cursos, a gente não vai incluir essa pessoa no sorteio, mas você pode entrar em contato com a gente, e como você já foi nosso aluno, a gente faz um preço aí bem especial para você também. A gente conversa tudo, aí também tem a possibilidade de parcelamento, ok? E para o sorteio de agora, será sorteadas as pessoas Ai, que meu Deus do céu. estavam na live, que acompanharam a live e que estão até o momento assistindo a live. Então, a gente vai fazer o sorteio. Se você estiver online, você será contemplado com uma bolsa. Se não, para o próximo sorteio, ou você pode entrar também adquirindo o curso. Tá ok? Alex, deixa eu te fazer uma pergunta. Vai funcionar igual daquele jeito? O último, eu já tiro e falo, olha, já saiu, é isso, e vai tirando tudo, ou já vai direto assim, TV pau, assim, a gente já coloca. Não, já vamos direto, porque... Tá bom. Vai ter primeiro, a gente segundo tem e pressa terceiro? nisso. Vai ter primeiro, segundo e terceiro? Ou Vamos não? fazer o seguinte, vamos ter primeiro e segundo só... Bom, hoje vamos fazer primeiro e segundo, porque é um curso, pessoal, que precisa de uma atenção maior, porque é um curso, ele vai ter parte teórica, a parte de como você vai aplicar ele em sala de aula, mas vai chegar um momento que ele é bastante técnico, e a gente precisa dar um suporte para vocês maior. Então, o ideal é, de fato, que a gente consiga dar esse suporte, tanto que os cursos da Classmaker Educação, no máximo, só são até 10 alunos por turma, justamente para evitar a má qualidade do curso, né? A gente trabalha com treinamento, trabalha com educação, a gente quer dar uma atenção especial para você. Então, é no máximo 10 alunos por turma. Então, para a gente ter essa atenção, conversar, ter essa interação, aplicar aqui o construtivismo, né, Carla, de fato, como ele deve ser aplicado, para você aprender fazendo, a gente tem essa limitação aqui. Bom, o curso vai ser pauleira, o sorteio pode ser já pauleira, então o primeiro nome que sair já vai, o segundo nome também, Carla. Tá bom. Gente, é primeiro e segundo, tá? Tem um monte de gente me passando no WhatsApp. É primeiro e segundo. Vamos pegar, vamos abrir. Roberta Nascimento. Cadê a Roberta aqui para dar um oi? Ela precisa dar um oi para a gente no chat. Tem que dar um oi. Roberta Nascimento. Se a Roberta não der um oi, a gente vai passar para outra pessoa, passar vaga para outro. Olha, até agora eu não... Não, então vamos pro segundo. Já saiu, então já foi. Então vamos pegar outro, tá? Vou abrir. Olha, enquanto ela está pegando esse nome, Mari, tem uma pergunta aqui da Sionara, ela está perguntando qual que é o conselho que você dá para quem está voltando para o mercado de trabalho? Ela voltando, imagino que quer dizer que teve um período de pausa, ela trabalhou, né? E ela parou isso. Sim. Então, é basicamente a mesma coisa que a gente faz com quem está buscando o primeiro emprego, né?
quando você está buscando o primeiro emprego, ou quando você está depois de uma pausa grande, você tem que conseguir colocar as habilidades que você teve exercendo ao longo do período anterior. Então, se é um aluno, ele pode utilizar como referência as coisas que ele teve estudando, os projetos que ele fez durante o estudo, aquelas habilidades de colaboração, todas aquelas habilidades que a gente falou, elas são exercidas até na nossa vida familiar, né? Nossa gestão, a gestão do lar, a gente está lá, tendo que se comunicar, tendo que ter resiliência, etc. Então, é importante fazer uma carta de apresentação bem feita que explique o porquê da motivação para voltar para o mercado de trabalho, né? O que está buscando nesse momento de volta. Não precisa contar a história, por que eu parei, às vezes a pessoa tem lá, não precisa contar toda a história, mas assim, explicar que estou me reinserindo no mercado, busco determinada oportunidade e trago comigo as capacidades XXX. Depois, na hora da entrevista, a gente tem a oportunidade de explanar um pouquinho mais. Uma opção que a gente tem quando a gente fala assim, mas a experiência, fiquei sem experiência na... eu sei que pode ser um pouco fora da caixa, mas a verdade é que ninguém fala não para trabalho gratuito. Então, se você tiver a oportunidade de fazer um trabalho de forma voluntária, em alguma coisa que seja relacionado à área que você tem interesse, você consegue até melhorar um pouquinho a forma como você se apresenta. Então, quando eu falo voluntário, você pode ter voluntário normal, que é fazendo as coisas numa ONG, mas você também pode fazer aquilo dentro de projetos, né? Então, eu trabalho muito com o pessoal da área de tecnologia, eu falo, você pode fazer o site da padaria de graça e colocar no teu portfólio. Então, a gente tem que pensar um pouquinho quais são os lugares que eu poderia oferecer a minha ajuda e que aquela ajuda pudesse se converter numa linha de experiência no meu currículo, e mais do que uma linha de experiência, eu não preciso só falar que eu sou voluntário, que eu estou fazendo de graça, eu vou falar o que eu estou fazendo, já muda o meu status de ser uma pessoa que está fora do mercado para uma pessoa que está ativa, ainda que seja de uma forma não remunerada, né? E às vezes a gente subvaloriza a oportunidade do voluntariado nesse aspecto. Né? Então essa seria uma das recomendações que eu daria. Maravilha, Mário. Carla? Bom, eu tenho aqui a Vanessa S. Sobrinho Ribeiro. Ela já falou que ela está aqui, ó. Estou aqui. Então, ó, Vanessa está aqui. Lembrando que a Roberta Nascimento não estava, então a gente vai ter que pegar uma outra pessoa. Se ela não estiver de novo, a gente puxa o sorteio, tá? Isso. Vamos lá. Tá. Conectando Saberes Beruri, eu não sei bem. Bom, mas enfim, Conectando Saberes. Está por aqui? Aí precisa ver quem está representando. Pois é, então. Está conectando saberes. Mas não está aqui, então nós vamos tirar. O papelzinho já saiu. Vamos pegar outra pessoa, tá? Vou tirar aqui, deixa eu ver. José Antônio Novaes. Não sei se o José Antônio Novaes também está aqui. José Antônio, se você estiver entre nós, mete o copo. Eu acho que ele não está. Então, vamos ter que pegar outro. Vou pegar outro aqui. Lúcia Dias. A Lúcia Dias está entre nós. Dá um oi para a gente, por favor, no chat. Lúcia Dias está aqui? Também não está. Então, vamos pegar outro. Ih, gente, olha... Gente, tem então... uma sortuda aí, né? Que deve estar pedindo bastante. Tá, saiu o Francisco Rabelo. Ele está aqui? Também não está entre nós. Francisco Rabelo também não está entre nós. Não está. A Vanessa falou que eu estou bem aqui. Esse nome agora vai ser duro. Bom, vou tentar, mas eu acho que ele não está aqui, hein? Eu não sei como é que fala esse nome. Deve ser Goeng Kon. Bom, acho que ele não está aqui. Dá um oizinho. Também não tá. Então também vamos para outro. Vamos pegar outro. A gente vai ter que ver quem está online. Exatamente. Espera aí. Não, mas entrou vamos gente ver. aqui, mas está entrando gente, mas está entrando no final. Deixa eu ver aqui. Daiane Oliveira Souza, está por aí?
Não, Daiane, Daiane também não também está por não. aí. Bom, gente, agora vou para a última pessoa. É o último papelzinho. O restante não estava aqui do começo, não dá para a gente sortear, né? A Maria Parlato. Maria Parlato está por aí? Lembrando Maria... que a Maria Parlato, ela já... Maria então. Parlato não vale. Bom, gente, então o restante não está aqui, então só ficamos com uma pessoa. Tá O ok, restante não está então. aqui, então só ficamos com a Vanessa Sobrinho Ribeiro, que está aqui, ó. Vanessa, parabéns para você. Segunda-feira começa o curso de construção de mundos virtuais aí, utilizando software Minecraft. O interessante é que você tenha disponibilidade para assistir às aulas durante o período da tarde, porque o curso ele é lecionado à tarde, tá ok? Então, a gente vai entrar em contato com você pelo Message, mas se você já puder adiantar e no privado ou da Carla ou no meu, você já mandar aí no inbox uma mensagem passando o seu WhatsApp, já seria de grande ajuda para a gente, tá bom? Tá ok, então. Gente, é isso aí. Mais uma vez, obrigado, Marisol, pela sua companhia. Muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. A Marisol é essa pessoa incrível e maravilhosa que também sempre está buscando aí formação, né, Marisol? Isso que é legal. Falando, né? Se vocês quando vocês acessarem o LinkedIn da Marisol, vocês vão ver ali a quantidade de cursos que essa mulher vem fazendo justamente para estar sempre atualizada e sempre dando o melhor de si durante a sua vida profissional. Então, a Marisol é uma pessoa incrível aí que a gente conheceu bastante, interagiu bastante também aí durante o doutorado. Gratidão a você, Carla, que também que esteve aqui comigo esta noite. Muito obrigado. Obrigado a vocês que estão aí em casa também nos assistindo e obrigado a você que ainda vai assistir essa live aí, porque sempre que termina tem um pessoal que assiste depois. Brigadão e já sabe, acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Nós temos o Instagram da Classmaker Educação, nós temos o nosso canal no YouTube. Você joga lá no YouTube Classmaker Educação, você já vai ver o logo aqui da Classmaker. Também temos o nosso site, o www.classmakereducação, não, desculpa, só Classmaker, esquece a educação, põe só classmaker.com.br, tá ok? E nós também temos a nossa educomunicação, a Rádio Classmaker. Qual que é o endereço da nossa Rádio Classmaker, Carla, por favor? É radioclassmaker.com.br. Tudo que vocês encontram aqui na nossa live, nós passamos os podcasts também lá na rádio, toda segunda-feira a partir da meia-noite. Então, nós temos uma programação todos os dias da semana, a partir da meia-noite, entre podcast de uma live diferente. E a mesma coisa também você consegue ouvir isso pelo nosso canal do YouTube em Classmaker Educação. Você entra lá em playlist e você vai ver os nossos podcasts das nossas lives também. Então, lembrando que essa live amanhã de manhã já vai estar subindo, ok? Nós temos um tempo, tá? Com renderização de vídeo. Ela já vai estar subindo, no máximo amanhã, no final da tarde, ela já está no nosso canal da Classmaker. Nosso Instagram também, Classmaker Educação, e o nosso LinkedIn. Também as informações, elas estão em todas essas redes sociais para poder auxiliar vocês, ok? Isso. Marisol, você quer dar um último recado para o pessoal e dar o... Eu quero agradecer vocês, dar parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí. Eu que tive sorte de cruzar com o caminho de vocês lá na PUC, espero que a gente continue trabalhando junto e desejar sucesso para todo mundo. E nada de Zeca Pagodar na carreira, né? Vamos lá. Deixa a vida te levar, né? Que a gente Tá bom. É verdade. Você sabe que eu gostei muito dessa colocação. Eu vou usar isso nos meus cursos, né? Usa. Pode ter os professores, deixa a vida te levar, né? Eu já tenho a apostila, eu leio o conteúdo da apostila, eu não preciso aprimorar a carreira. É assim, eu abro a apostila e leio o conteúdo. Também a gente não é bem assim que funciona, tá ok? Bom, muito obrigada, Marisol, por ter estado aqui com a gente. Alex, muito obrigado de novo, por sempre, né? Gente, obrigada por vocês estarem aqui com a gente nessa live. Continue entrando. Quem quiser deixar perguntas para a Marisol posteriormente, pode colocar as perguntas. Em um outro momento ela vai entrar para responder. E ela depois pode também estar passando, de repente, algum contato, caso ela queira, ou talvez está colocando algum outro material diferente. Tá ok, gente? Bom, gratidão, beijo no coração de todos e uma boa semana para vocês. Tchau, gente!